Amada igreja, oremos ao Senhor mais uma vez, para que Ele fale aos nossos corações através da palavra, única e exclusivamente através da palavra pregada, e o trabalhar do Espírito Santo dele em nossos corações. Pai, nós estamos aqui para ouvir de Ti o que o Senhor tem para nós como igreja. Aqueça os nossos corações que muitas vezes estão gelados, estão distantes de Ti, Senhor, mas aqui na Tua presença, neste momento solene, nós somos reanimados, nós somos reaquecidos, nós somos encorajados a continuar amando o Senhor. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, nessa noite, tema proposto da pregação é o Cristo da cruz do centro. O Cristo da cruz do centro. Vamos ler Lucas capítulo 23, abra aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 23, vamos ler do versículo 33 até o versículo 46, Lucas, do 33 ao 46. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, aproximadamente meio-dia. Isso que eu disse, eu que estou dizendo, tá? Eu completei. A hora sexta, aproximadamente meio-dia. E escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, aproximadamente 3 horas da tarde. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Nós estamos aqui, queridos, diante do contexto da crucificação e morte de Jesus Cristo. Só que, para nós nos situarmos, para a gente relembrar, eu creio que a maioria aqui conhece a história, mas é importante nós relembrarmos o que aconteceu há 2, 3 dias antes desse acontecimento, a crucificação de Jesus. Aproximando-se os dias da Páscoa, Jesus, sabendo que havia chegado a sua hora,
ele decisivamente rumou para a cidade de Jerusalém. Ele já havia alertado seus discípulos que seria entregue nas mãos dos homens, que seria preso, que seria crucificado e morto. E chegando na cidade de Jerusalém, a multidão com muita alegria o aplaude e o sauda com hosanas e com folhas de palmeiras, aquele que estava vindo em nome do Senhor. A cidade de Jerusalém estava cheia de gente, apinhada de pessoas. E Jesus Cristo ordena aos seus discípulos que preparem um local especial para com eles celebrar a ceia. Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus sabia que estava chegando aquela hora dolorosa, traçada na eternidade. E no cenáculo, uma espécie de refeitório, Jesus ministra como que a sua aula da saudade, dizendo aos seus discípulos que os havia amado, e os havia amado até o fim. No cenáculo, ali também Judas decide, por ganância, por amor ao dinheiro, entregar Jesus às autoridades judaicas. Ali no cenáculo também, Jesus se cinge com uma toalha, pega uma bacia com água e com um gesto de humildade jamais visto até então, lava os pés dos seus discípulos. Na noite daquela fatídica quinta-feira, depois de ter cantado um hino, Jesus sai do cenáculo e ele vai ao Monte das Oliveiras, também chamado de Jardim do Getsêmani, onde costumava orar com seus discípulos. E ele vai com Pedro, Tiago e João, os discípulos mais próximos dele, e para esses três ele admite: a minha alma está profundamente triste. Fiquem comigo e vigiem. E diz a Bíblia que ele caminha um pouco mais adiante e, prostrado sobre seu rosto, ele clama a Deus dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E ele volta para os seus discípulos e os encontra dormindo. E ele desperta Pedro, repreende-o, dizendo: vocês não podem vigiar pelo menos uma hora? Vigiem e orem para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E diz a Bíblia que ele torna a orar e com forte clamor, mais uma vez ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Seja feita contudo a tua vontade. E ele se volta mais uma vez aos discípulos e eles continuam dormindo. E Jesus retorna novamente e com o rosto prostrado no chão, diz a Escritura que ele começa a suar como que gotas de sangue e ele clama intensamente: Pai, se não for possível passar de mim este cálice que eu beba, seja feita a tua vontade. E diz a Bíblia que vem um anjo para confortá-lo. E Jesus se levanta fortalecido, pronto para enfrentar aquele grande drama da redenção. Ele que se dispôs a beber sozinho e a sorver todo o cálice da ira, que era a ira de Deus contra o meu pecado, contra o seu pecado. E ali no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, Jesus não é pego, Jesus não é capturado, ele se entrega. Naquela madrugada, Jesus é preso, é levado ao Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de
órgão colegiado, a reunião dos líderes religiosos judaicos daquela época. E os membros do Sinédrio zombam de Jesus. E os membros do Sinédrio cospem no rosto de Jesus. E os membros do Sinédrio esbofeteiam Jesus. E é neste momento que Pedro nega Jesus. E na calada da noite, meus amados, mediante testemunhos falsos, as autoridades religiosas fabricam uma acusação leviana, mentirosa contra Jesus, acusando-o de blasfêmia contra Deus e do crime de sedição, do crime de rebelião contra César, o imperador, contra Roma. E Jesus permaneceu preso ali no Sinédrio naquela madrugada. Ao romper da aurora, logo de manhãzinha daquela sexta-feira, as autoridades do Sinédrio levam Jesus perante Pilatos. E diz a Bíblia que Pilatos percebe de imediato que a motivação dos sumos sacerdotes era inveja. E Pilatos também percebe que Jesus não é culpado dos crimes, dos pecados de que é acusado. E então, querendo se livrar daquele problema, daquele imbróglio, e sabendo que Jesus era da jurisdição da Galileia, sendo Herodes o tetrarca governante da Galileia, estando presente em Jerusalém, Pilatos remete Jesus ao julgamento de Herodes. E perante Herodes, mesmo diante de zombaria, de escárnio, de deboche, Jesus não abre a boca. Ao que Herodes devolve Jesus para Pilatos. Pilatos, desesperado, querendo se livrar daquele problema, mas também querendo agradar os judeus, ele diz que iria açoitá-lo e depois de açoitá-lo, iria colocá-lo em liberdade. Mas as autoridades religiosas judaicas, os sumos sacerdotes, raivosos e decididos, gritam: crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos, mais aflito, ficou. E naquele momento ele oferece outra alternativa. É costume hoje soltar um prisioneiro. Quem vocês querem que eu solte? O rei dos judeus ou Barrabás? Barrabás talvez seria um dos maiores criminosos capturados daquela época. Era um subversor da ordem, era um salteador. E a multidão vocifera: solte Barrabás e crucifique a Jesus. Ao que Pilatos então pede para trazer uma bacia com água, e num gesto de lavar as mãos, ele declara: estou livre do sangue deste inocente. E depois dos soldados de Pilatos zombarem de Jesus, baterem em Jesus, colocarem uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus e com um caniço, com um pedaço de galho de pau baterem na coroa de espinhos, e a sua cabeça começar a sangrar, entregam Jesus para ser crucificado. E então Jesus caminha por aquela via crucis, pelas vielas estreitas de Jerusalém, sob os gritos de uma multidão sangue sedenta, e debaixo de açoites, de escárnios, já com o seu corpo surrado e sangrando, não aguentando mais o peso daquele lenho maldito que carregava, não suportando mais as cãibras, arranjam ali um homem, Simão Cireneu, para carregar a cruz em seu lugar. Até que chegam no topo do Calvário, no Gólgota,
que quer dizer caveira. E a aproximadamente 9 horas da manhã, daquela sexta-feira jamais vista no calendário humano, afixam, pregam impiedosamente as mãos e os pés de Jesus na cruz, ao lado de 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E após sofrer terrivelmente por 6 horas crucificado, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde, diz a Bíblia que Jesus entrega o seu espírito. Ele morre. Chegamos então, meus amados, no relato de Lucas que nós acabamos de ler nas Escrituras. E a partir disso, vamos extrair algumas verdades, algumas aplicações para nós, com relação a esse maravilhoso ato de Deus por nós. Esculpido naquela paisagem estava o retrato da maior prova de amor que o mundo poderia conhecer. A cruz da direita, a cruz da esquerda e a cruz do centro. Essas 3 cruzes, meus amados, representam a verdade de que Jesus Cristo divide os homens em apenas 2 grupos. Não ricos e pobres, não capitalistas e socialistas, não homens e mulheres, não calvinistas e arminianos, mas os que estão salvos e os que estão perdidos. Os que se arrependem dos seus pecados por crerem em Jesus Cristo e vão viver eternamente com Deus Pai, na presença de Jesus, e aqueles que já estão condenados e vão sofrer eternamente no inferno. Na cruz do centro, meus amados, estava pregado o Criador do universo. Na cruz do centro estava pregado aquele que mediu o céu a palmos. Na cruz do centro estava pregado aquele que espalhou as estrelas no firmamento e deu a cada uma delas o seu nome. Na cruz do centro estava aquele que mediu o pó da terra em balança de precisão. Na cruz do centro estava o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá. Ele estava na cruz do centro. Naquele momento, ele estava na cruz do centro para salvar todos aqueles que o Pai lhe deu. Ele estava na cruz do centro, não por ser o maior pecador, porque pecado não tinha, mas para assumir o nosso lugar, como o nosso substituto. E Isaías diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Naquele momento ele se fez maldição por nós. O glorioso Deus, o Deus encarnado. Naquele momento não havia beleza alguma nele, porque até o sol escondeu dele o rosto. Diz a Bíblia que houve trevas ao meio-dia. Naquele momento ele se fez pecado por nós, e Deus Pai precisou desampará-lo, porque Deus é santo, 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 e não pode ser conivente com a impiedade. Diz o evangelista Mateus que, enquanto Jesus estava crucificado, ele grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, meus queridos, houve um abalo na Trindade.
para que houvesse reconciliação entre nós e Deus. Era para você e eu estarmos naquela cruz do centro. Mas Jesus Cristo voluntariamente se entregou. Isso é morte vicária. É isso que significa o termo vicário. Substitutivo. Ele morreu em nosso lugar. E assim Deus o traspassou. E agradou ao Pai moê-lo, diz a palavra de Deus. E ele foi feito maldição por nós. Nada descreve com tanta beleza, meus queridos, com tanta eloquência e clareza, o amor maravilhoso e gracioso de Deus por você e por mim. Que amor é este? Que amor é este? Não há maior amor do que uma pessoa, uma vida, dar a vida em lugar de outra vida. E foi isso que Jesus fez em nosso lugar. Jesus foi para a cruz não porque Judas o traiu por ganância, não porque Pilatos o sentenciou por covardia, não porque os judeus o entregaram por inveja, mas Jesus foi para a cruz porque Deus Pai o entregou por amor a mim, por amor a você. Eu gosto muito de uma canção, não sei se vocês conhecem, Luiz de Carvalho, um músico, compositor, falecido em 2015, brasileiro. E ele tem uma canção, Se Isto Não For Amor, é mais ou menos assim: deixou o esplendor da sua glória para vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. E o refrão diz: se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Que amor é este? Você consegue dimensionar esse tão grande amor? Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Há 2000 anos, antes da crucificação, Deus poupou o filho de Abraão quando ordena que Abraão vá com Isaac subir o Monte Moriá. Uma prova de obediência. E ali naquele momento, quando Abraão ia sacrificar o seu filho Isaac, Deus ordena para que ele parasse. E ele poupa Isaac e providencia um cordeiro substituto. 2000 anos depois, o Filho de Deus sobe a montanha do Gólgota. E não havia ali um cordeiro substituto para o Filho de Deus, porque o Filho de Deus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que amor é esse? Que amor é esse? Se Jesus poupasse a si mesmo, nós não seríamos poupados por Deus. Se Jesus desistisse e descesse daquela cruz, todos nós desceríamos ao inferno. Porque a única maneira, meus queridos, de uma pessoa ser salva é pela morte de Jesus Cristo na cruz. Não há outra maneira. Se houvesse, Deus haveria de ter preparado. Não pelos nossos méritos, não por nossas boas ações,
não por ter uma vida impecável, se é que isso existe, seres humanos como nós, impecáveis, nem pelos exemplos bons de Jesus, uma pessoa é salva, nem pelos milagres de Jesus, uma pessoa é salva, mas uma pessoa é salva somente por crer no sangue de Cristo vertido, derramado naquela cruz. Porque diz a Bíblia que não há remissão, não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Deus amou o mundo, meus amados, de tal maneira, desta tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus prova o seu amor por você, pelo fato de ter Cristo morrido por você, sendo eu, sendo nós ainda pecadores e inimigos dele. Meus amados, a cruz do centro representa também o palco não só do amor de Deus, mas da justiça de Deus, revelando o quanto Deus odeia o pecado, o quanto o pecado é insulto a Deus. E Deus não decide de outra maneira senão punir em Jesus Cristo, o seu Filho, o pecado de nós todos. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus amados, naquela cruz do centro, nós fomos declarados justos diante de Deus, ao crermos naquele sacrifício. Deus nos vê pecadores, mas também nos vê o seu Filho nos justificando. Por isso que somos aceitos por Deus. Por isso que somos declarados justos aos olhos de Deus, ainda que pecadores. Na cruz do centro, meu amado, houve também a proclamação perfeita do perdão de Deus a todos os seres humanos alvos do seu perdão. Quando Jesus estava ali na cruz do centro, ele foi atacado por vários deboches, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz, salva-te a ti mesmo. Salvou os outros e a si mesmo não se salva. Mas teve um momento em que aquele vozerio de escárnio e de deboche foi cessado, quando Jesus declara: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E essa palavra, meus amados, penetra os nossos corações, nos mostrando que Deus nos perdoou. Deus perdoou o seu pecado. Deus perdoou o seu passado. Deus rasgou o escrito de dívida que era contra você e contra mim, que constava de ordenanças, encravando-o na cruz. Deus nos perdoou, sendo nós inimigos dele. Por isso, eu digo a você, todos nós carecemos do perdão de Deus. E também nós podemos perdoar uns aos outros, porque fomos perdoados por meio de Jesus Cristo. Somos terríveis pecadores. Merecemos o inferno. Não merecemos o céu.
Recebemos isso por graça imerecida. Por isso nunca é demais lembrar, você se lembrar, eu me lembrar, de que eu mereço ser condenado. Eu mereço o juízo de Deus. Não há esperança para mim em mim mesmo. Eu não posso salvar-me a mim mesmo. Eu não consigo fazer o que é reto diante de Deus por mim mesmo. Eu não consigo falar coisas boas por mim mesmo. Eu não consigo fazer o que é bom diante de Deus por mim mesmo. Eu sou pecador, eu sou pecador. Eu mereço o meu castigo. Eu sou pecador. Quero dizer para você que daqui um pouquinho você vai estar diante do tribunal de Deus e eu também vou. Daqui um pouquinho você vai estar perante o reto juiz que julgará vivos e mortos. Quero dizer para você que naquele dia não haverá escapatória para você e para mim. Não há possibilidade de recurso naquele tribunal. Não há um estágio intermediário em que a alma vá para se purgar, para se purificar, e depois de sofrer, vai para a glória com o Pai. Não há. Não há também reencarnações múltiplas para que o ser se aperfeiçoe e fique perfeito e viva uma bem-aventurança eterna. Não há. Não há. Diz a Bíblia que aos homens importa morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Eu declaro aqui para a igreja, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Deus, para que Ele julgue o que você, o que eu estivermos feito por meio do corpo. Se você não crer em Jesus, se você não se arrepender, se você não entregar a sua vida a Jesus, não há esperança para você. Seus méritos, os seus predicados morais não podem salvar você. A sua religião não pode salvar você. A sua igreja não pode salvar você. A sua família não pode salvar você. Ninguém pode salvar você. Você precisa crer em Jesus. Meus amados, tudo se converge naquele maravilhoso sacrifício de Cristo na cruz. Um sacrifício perfeito e acabado. Tudo o que aconteceu antes da crucificação, Deus aponta para Cristo e Cristo crucificado. Tudo o que há de acontecer pós-crucificação se converge, volta para Cristo e este crucificado. Quando Jesus, pregado naquele madeiro, declara: está consumado. De fato, a obra salvífica estava consumada. Basta os seres humanos crerem neste sacrifício vicário. Nós precisamos, como igreja, ter uma visão correta do nosso Redentor. Muitas vezes nós nos esquecemos e apequenamos o nosso Redentor. Mas o nosso Redentor é todo-poderoso. Mas o nosso Salvador é grande e é maravilhoso. E nós somos terríveis pecadores. Quando temos a visão correta, a compreensão correta de quem Jesus é, nós passamos a ter uma compreensão correta de quem nós somos. John Newton, um pregador anglicano,
Ele que por muitos anos de sua vida era traficante de escravos, e num momento especial Deus chega na vida de John Newton, um pregador do século XVIII, e ganha aquela vida para ele, para Deus. E John Newton então naquele momento passa de traficante de escravos a pregador das boas novas do reino. Inclusive ele na Inglaterra, juntamente com William Wilberforce, batalham pelo fim da escravidão na Inglaterra. E num dado momento de sua vida, os registros mostram que ele declara: lembro-me de duas coisas, que eu sou um grande pecador e Jesus Cristo é o grande Salvador. É essa compreensão, queridos, que nós precisamos ter de Jesus Cristo e de nós mesmos. Eu encaminho para o final dizendo que se nós ficássemos somente com a morte de Jesus, nós não teríamos de fato esperança. Por isso eu preciso lembrá-los de que Jesus não está morto. Bem de manhãzinha, naquele domingo, Ele, pelo seu próprio poder, ressuscita. A pedra do sepulcro é removida. E tem um dos nossos vivo ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus ressuscitou. E essa é a simbologia do batismo. Diz Paulo em Romanos, capítulo 6, versículo 4, que fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Quando você submergiu nas águas, se assim você foi batizado, a simbologia de que você morreu para o mundo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando você sai das águas, você sai uma nova criatura, é uma simbologia do batismo. Se nós ficássemos só com a morte de Jesus, não haveria esperança para mim e para você. Mas nele nós temos uma nova vida. Vida em abundância. Vida em abundância. Muitos crentes estão vivendo uma vida mesquinha, diminuta, pequena. Mas em Jesus nós temos vida e vida em abundância. Pare com essas pequenices do mundo. Pare com essas coisas, pare de ficar olhando para esse galinheiro. Levante um pouquinho o seu olhar e olhe para Jesus Cristo, o que Ele fez na cruz por você. E a sua vida, a cada dia, vai ter um renovo de esperança. Estou dizendo isso para a minha alma também. Para concluir, eu anuncio que a salvação não é por obras, mas por graça imerecida de Deus. Não importa, meu amado, o que você tenha feito até aqui, de bom ou de ruim. Agora mesmo, se você reconhecer que é um pecador, se você reconhecer que Jesus é inocente e crer que Ele foi para a cruz por causa dos seus pecados, Ele pode te salvar. Eu estou dizendo isso nesta plateia, sabendo que tem pessoas salvas e batizadas, mas também ciente de que tem pessoas que não foram salvas. E todos nós precisamos ouvir o Evangelho da graça de Deus. Como foi com o ladrão da cruz da direita, ele não fez para ser salvo.
Ele não teve oportunidade de fazer para impressionar o seu Salvador, não. Ele crucificado ali do lado de Jesus, ele creu no Salvador da cruz do centro. E Jesus declarou: hoje, a salvação foi imediata, hoje estarás comigo no paraíso. Meus amados, tantas pessoas que viveram, quem sabe, a vida toda na iniquidade, na prática de pecado, avesso aos princípios de Deus, podem ser salvas se estiverem com vida. Basta crer em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas. Enquanto há vida, há esperança. Por isso, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Porque tem pessoas que não conhecem ainda o Evangelho da salvação, e quem sabe por meio de você, Deus use você como instrumento para que a pessoa seja ganha, creia em Jesus Cristo, o ocupante da cruz do centro. Meu querido, minha amada, e você que nos ouve essa gravação, eu quero dizer que, se você ainda não teve um encontro verdadeiro e real com Deus, saiba que Ele pode te dar uma nova vida e mudar a sua história, como mudou, eu creio, com a maioria dos que estão aqui presentes. Mudou radicalmente a história. E podem fazer com que você viva, e pode fazer com que você viva para a glória dEle. Uma nova vida, cheia de esperança, tendo um amanhã. É isso que você experimenta, é isso que eu experimento. Ou pelo menos deveríamos experimentar, crendo que fomos salvos pela graça de Deus. E já, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não viva como um condenado. Declare que era para você ser condenado, mas você não está mais condenado. Não há mais condenação para você, uma vez salvo pela graça de Deus. Porque Ele já te perdoou. E Ele já perdoou os pecados que você vai cometer daqui a pouco. Basta você se arrepender. Basta você buscar em arrependimento a Ele, que Ele te recebe de braços abertos e te purifica e te limpa. Entregue-se a Deus. Renda-se a Deus. Creia em Jesus Cristo. Para encerrar, vamos fazer a leitura do capítulo 53 de Isaías. Essa profecia escrita por Isaías foi escrita aproximadamente 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Antes de Jesus vir ao mundo. Percebam os detalhes das palavras de Isaías. E depois da leitura, vamos orar. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso.
Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pai, que amor é este? Que plano magnífico do Senhor para nos salvar. Essa forma perfeita, essa forma sublime, essa forma sobrenatural e maravilhosa. Nós fomos ganhos, nós fomos salvos, nós fomos regenerados pelo Senhor, ao crermos em Jesus Cristo e em seu sacrifício. Por isso nós só temos a dizer: muito obrigado, Senhor. Gratidão nós rendemos a Ti nesta noite, porque o Senhor nos deu uma nova vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas Deus, o Senhor, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós fomos salvos. E isso não veio de nós, é o dom do Senhor, para que ninguém se glorie, porque somos feitura tua, criados em Cristo Jesus para boas obras, e queremos viver para a tua glória. E há alguém aqui, Senhor, que ainda não te conhece, toque neste coração. Se há alguém aqui presente nesse auditório que ainda não se rendeu ao Senhor, Pai, quebre este duro coração e ganhe esta vida para ti, para que ela possa experimentar a vida sublime, maravilhosa de ter um Salvador e Redentor, e um Deus e um Pai
presente. Muito obrigado, Senhor. Nós, como igreja, como remidos do Senhor aqui presentes neste salão, declaramos: muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.